Glória seja dado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar os amados Senhor, os amados no Senhor, na bendita paz do nosso amado Criador da terra e dos céus, o nosso Redentor. Hoje eu posso crer que Ele vive. E eu posso crer assim também que posso crer no amanhã. Nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. Queremos orar com o povo de Deus nesta noite. Queremos levar além as nossas súplicas, nossas orações, os nossos gemidos. Queremos entregar as nossas vidas no Senhor. Queremos entregar a vida da igreja nas mãos do Senhor. Queremos clamar a presença de Deus. Queremos pedir a presença de Deus que venha suprir o povo de Deus, que venha cuidar do povo de Deus, que venha libertar o povo de Deus, que venha cuidar o povo de Deus. Nós queremos quebrar nesta noite todos os sonhos maus. Nós queremos quebrar nesta noite todas as artimanhas que o inimigo tem levantado para afrontar e derrotar os filhos de Deus. Nós, por sermos filhos de Deus, temos por direito a herança hereditária, a vida em abundância. É esta vida em abundância que queremos declarar nesta noite. Que todos os sonhos maus caiam por terra. Que toda a obstrução que o inimigo tem levantado contra a sua igreja e contra os filhos de Deus, nesta noite sejam todos derrotados. Nós queremos clamar ao Pai nesta hora e pedir a presença de Deus. Sabe, meus amados, sem a oração e sem a presença de Deus, nós não somos nada. Então nós queremos buscar ao Pai nesta noite. Se você está aí conectado junto ao povo de Deus, junta-se a nós nesta hora para poder orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pelo seu negócio, orar pela sua fé, orar para que você não caia, orar para que você prevaleça os dias maus, orar para que você esteja ligado na presença do bom e amado Pai. Sabe, quando a oração para, a nossa vida para. Você pode parar de cantar, parar de pregar, parar de falar, parar de fazer tudo, mas a sua vida continuará. Mas quando tu paras de orar, a vida para, porque a oração para um cristão é como andar sem pisar no chão, o que torna-se impossível. Se você quer vencer a sua vida, quer vencer e ter sucesso, você precisa de orar, você precisa de estar conectado com a presença do Pai. Afinal de contas, o que é oração? É isso que nós temos que estar bem cientes de saber, que a oração é a comunicação com Deus. E primeiro, antes de orar, nós temos que adorar. Por isso é que ele disse, quando os discípulos perguntaram ao Pai: Pai, como é que nós devemos fazer para que nós possamos saber para que nós possamos orar? O Deus Jesus Cristo ensinou: primeiro digam Pai nosso que está aí no céu. Isto é uma forma de exaltação, de adoração a Deus. Nesta noite nós queremos quebrar todos os sonhos malignos. Sabe, tem pessoas que não conseguem dormir. Sabe, nesta noite nós queremos pedir ao Pai que venha quebrar isto. Queremos pedir a Deus que venha cessar, que venha quebrar tudo aquilo que impede com que a nossa oração chegue ao Pai. Sabe, existem limitações que fazem com que o povo de Deus não se conecte com Deus. Então nesta noite nós queremos pedir ao Pai a presença do bom Deus que possa vir e rastrear tudo aquilo que o inimigo tem colocado na vida dos seus filhos para que eles não possam prosperar. Todos os sonhos maus nesta noite nós estamos a quebrar por terra, deixar cair por terra. Pai, localiza cada irmão, a cada irmã que está padecendo neste momento. Pai, nós oramos da vida da irmã Celina Francisco, meu Pai. Oramos, Senhor, na vida da irmã Helena lá na Bélgica. Meu Deus, abençoe a ela. Abençoe, Senhor, todos os laços que o inimigo tem colocado na mente dela para que ela possa se desviar e não reconhecer os seus caminhos. No nome de Jesus, nós estamos a dar um basta agora, porque quem brinca com o pecado morre, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pai, não nos faça alcançar essa morte, meu Deus. Queremos nesta hora pedir a sua presença magna que possa se manifestar na vida desses irmãos, Pai.
Pai, que todos aqueles que estão sendo aprisionados, que estão sendo retidos as suas promessas, que estão sendo retidas os seus planos, os seus sonhos de serem realizados. Todos os planos que eles fazem dão errado, só terminam no papel e não saem do papel para materialização. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta hora nós já estamos a quebrar, nesta hora nós já estamos a destruir, nesta hora nós já estamos a quebrar todo jugo de desigual que nos faz nós voltarmos lá a Sodoma e Gomorra, todo jugo desigual que nos faz voltar ao Egito, todo jugo que nos aprisiona de não entendermos a sua palavra, de não compreendermos a sua palavra, de não vivermos na sua palavra, de não sermos o que a sua palavra diz para nós sermos. Pai, o pecado nos aprisiona. Por isso é que José lá na casa de Potifar, quando ele se viu com a mulher de Potifar, ele viu que aqui a única saída é eu fugir, porque com o pecado não se brinca, porque com o pecado nós caímos. Nós temos que ter em mente que com o pecado não se brinca, e que todos os homens que brincaram com o pecado tropeçaram, tombaram, caíram, tiveram uma queda. Temos a história de Davi. Quando ele deixou de ir à guerra, deixou de ir à batalha, parou de orar, a Bíblia diz que ele pecou, ele adulterou com a Batseba e matou o esposo da Batseba para ficar com a mulher de Batseba. Oh meu Deus e meu Pai, nós vemos também na história, Senhor, de Eli, quando ele não estava a receber a sua visão, não estava a receber o entendimento da sua palavra, não estava a receber o que a sua palavra estava lhe a dizer. Nós vemos que o povo saiu para lutar contra uma cidade de Ai, um povo tão pequeno, eles eram tantos, e eles foram derrotados por causa da falta da sua presença. Pai, onde estiver a sua ausência aqui a nos alocar, a localizar as nossas vidas, nós estamos a pedir nesta hora que saia esse espírito da ausência de oração, saia o espírito da preguiça, tudo aquilo que conosco quando queremos fazer a oração, Pai, aparece uma preguiça, aparece o sono, aparece dor de cabeça, aparece tantas coisas para fazer no momento da oração. Pai, esse espírito também nós estamos a quebrar nesta noite, nós estamos a quebrar todos os satânicos sonhos, todos os satânicos planos que o inimigo tem colocado sobre as nossas vidas para nos obstruir. Pai, todo pensamento obstinado à sua palavra, no nome de Jesus, nós estamos a quebrar agora, nós estamos a rejeitar agora, nós estamos a quebrar agora. A vida da sua igreja está nas tuas mãos, Deus. Nós podemos fazer os planos, mas o desígnio final, o plano final é do Senhor. Ainda que nós pensemos em fazer coisas melhores, mas se o Senhor não for conosco, meu Deus, não nos deixa ir. A Assembleia de Deus Internacional, se não for contigo, Pai, não nos deixe fazer a sua obra, não nos deixe na liderança, não nos deixa fazer a sua obra, como fez Moisés quando o povo pecou, errou. Tu disseste, Moisés, vocês vão seguir, mas sem a minha presença. Moisés disse, não, Pai, porque eu não vou se tu não fores comigo, eu não irei se tu não fores comigo. A presença de Deus é que marca a diferença na vida da igreja. Pai, que essa presença venha descer, resplandecer na sua igreja. Pai, recalcar da forma dessa sua presença de uma maneira transbordante, sacudida, como fizeste na vida de Ezequiel. Quando ele estava mergulhando, ele chegou aos teus joelhos, veio até a cintura, aos teus ombros e até a cabeça. A sua presença estava domando nele, estava fluindo nele, como disseste também para profetizar sobre os ossos. Ele profetizou e houve vida. Pai, onde há esperança, vida. A esperança da nossa igreja está nas suas mãos, a esperança da mudança de caráter está nas suas mãos. A mudança completa e genuína da sua igreja, da liderança, dos liderandos, Pai, de obreiros, anciãos,
diáconos, presbíteros, Pai, toda a sua igreja, tome conta da sua igreja, tome conta do seu povo, liberta-nos se existe algum espírito nos cativando de não obrar a sua palavra, todo espírito contrário à sua vontade. Esta noite é noite de oração. Você que está aí em casa, acompanhe-nos e vai orando, vai quebrando o espírito da preguiça, vai quebrando o espírito que vem te aprisionando, vai quebrando o espírito que faz com que você não prevaleça na fé, vai quebrando todos os sonhos que o inimigo coloca para você se distrair dos seus planos. Os planos de Deus são maiores do que os seus, os planos de Deus são maiores do que os nossos. É por isso que nós temos que estar ligados à presença de Deus. É preciso nós estarmos conectados com a presença de Deus. Você que está do outro lado, vai orando, vai declarando aquilo que você quer que aconteça. A palavra tem poder. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. É a palavra que dá-nos a fé. Não é sabão, não é a água ungida, não é o lenço ungido, mas sim é a palavra. A nossa fé tem que estar baseada, tem que estar ligada na palavra. Não há nada que está acima da palavra. Por isso é que Jesus Cristo diz da sua palavra que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é filho de rei, filho de Deus. E todos um dia irão confessar que não há nenhuma outra coisa que nós possamos colocar acima da presença de Deus. Coloca a sua vida e tira os planos do papel e peça para que Deus possa materializar. Não fica parado no tempo, não fica parado a pensar que Deus vai fazer alguma coisa sem que você possa fazer alguma coisa por si. A Bíblia nos fala que no livro de Marcos existia um tanque lá em Betesda, que o primeiro que chegava ao tanque e se molhava na água, esse sim ficava sarado de qualquer enfermidade. Arayanda labagasia mandere comia candara, gibricanda labagasia. O primeiro que entrava na água era sarado de qualquer enfermidade. Mas existia um homem que ficou 38 anos, quase 4 décadas, à espera do seu milagre acontecer. Amados, já há uma presença de Deus neste lugar, sabe? Espera no milagre, espera na promessa, espera porque o tempo de Deus vai chegar. E quando o tempo de Deus chega, o inimigo não tem como obstruir o que Deus quer, porque quando Deus abre, ninguém fecha, e quando Deus fecha, ninguém abre. Pai, nós nesta noite estamos a te exaltar. Estamos a glorificar o seu santo e poderoso nome, Santo Deus. Yahweh, Yeshua, Hamashiach, manda la bagacia. Ribrakanda rabagacia, remanda laya. Ribrekanda la bagacia, mandere bosche. Ribrekanda la bagaia, andere mandoro. Shibrikando robossia, mandaraya. Pai, todo o espírito das trevas que vem para destruir a sua igreja, que vem para destruir o plano da sua igreja, no nome de Jesus, Pai, quebra esse espírito, dá força à sua igreja, dá força à sua igreja, dá-nos força, meu Pai, dá-nos força, fortaleça-nos, encha-nos da sua presença, para que nós possamos transmitir a sua palavra como o Senhor quer, sem tirar e nem colocar alguma coisa que não seja da sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta hora. Glória to Jesus. Ai, amandar a bagacia. Eu oro por ti nesta noite. Oro, Senhor, pelo irmão Custódio. Oro, Senhor, pela vida do apóstolo Lázaro, o nosso patriarca aqui. Oro pela vida da esposa do nosso apóstolo. Oro pelo ministério que o Senhor lhe concedeu. Oro, Senhor, pela saúde deles. Oro, Senhor, pelos anos de vida deles. Oro, Senhor, para que eles sejam fortalecidos no Senhor, para que nos ensine mais, para que nos inspire mais, para que nós possamos ser essa geração que não aceita conformidade, que não aceita se conformar, que não aceita ficar parado no tempo. Pai, inspira o homem de Deus que o Senhor nos deu, o apóstolo Lázaro, meu Pai. São 89 anos que ele vai fazer daqui a 3 dias. Meu Pai, que nesta data, Pai,
o melhor do Senhor possa acontecer. Nós estamos a profetizar para a vida do ministério da Assembleia de Deus Internacional na pessoa do apóstolo Lázaro, o nosso fundador, o patriarca, aquele que pregou a palavra que temos agora do Rovuma, Maputo, do Zumba, o Índico, Malawi, Zimbábue e vários outros cantos estão sendo alcançados por causa da palavra que este homem um dia pregou. Pai, nós te agradecemos pela vida do apóstolo, te agradecemos pelo ministério que o Senhor lhe deu, te agradecemos pelos anos que o Senhor está lhe dando, te agradecemos, Senhor. Inspira ele para que tenha mais e mais e mais anos de vida. Declaramos toda a sorte de bênção que possa chegar nele, na sua vida e na sua família. Nós queremos entregar o culto nas suas mãos, entregar as nossas orações nas suas mãos. Senhor, receba aquilo que o Senhor nós estamos a pedir nesta noite. E também receba o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração, receba a nossa exaltação. Tu estás acima de todos e tudo. Pai, nós te bendizemos e glorificamos, Santo. Glory be to you, Lord Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós queremos falar em curto tempo acerca da oração. Glória seja dada a Deus. Nós queremos falar da oração. Vai já compartilhando esta live, vai chamando mais irmãos para que recebam também o manancial divino. Recebam também o manancial, a palavra que o Senhor deu-nos para que nós pudéssemos estar aqui a compartilhar no dia de hoje. Vai já partilhando a live. Vamos dar alguns segundinhos para que os irmãos possam aí partilhar a live e estarem ligados a nós. Nós queremos, vai já partilhando, nós falaremos em curto tempo acerca da oração. O que é oração? Qual é a influência que a oração pode dar e dá na vida do homem? Qual é o impacto que a oração gera na vida do homem? Sabe, a oração é importante. Por que é importante? Porque quando a oração para, o que acontece? Quando a vida dos crentes é sem a oração, o que acontece? Quando a igreja de Cristo vai fazendo a sua obra sem a oração, nós temos resultados de igrejas que não prosperaram, ministérios que não prosperaram por causa da falta de oração. É necessário que nós possamos viver na oração. É necessário que a igreja esteja em oração. É necessário que a igreja viva a oração. A oração é o remédio, é a chave, é a necessidade primordial da igreja. Por quê? Porque a oração é comunicação. Não podemos falar, eu e vocês aí que estão do outro lado, só estamos a falar, só estamos a nos comunicar, só estamos a nos entender por causa da interface que o Facebook está nos a dar, que é por intermédio do Facebook Live, que é a interação, que é a comunicação. Eu falo, vocês recebem com vossos celulares, que são os vossos dispositivos, outros nos computadores, que são os seus dispositivos para a recepção da palavra que eu estou a emitir, que não é minha, que vem de Deus. Então, a oração é nada mais, nada menos que a comunicação com o dono. É necessário que a igreja esteja em oração, porque a ausência de oração causa destruição. Sabe, a ausência da oração causa destruição. Ou seja, a ausência da oração gera morte. Ministérios sem oração são ministérios fracassados. Ministérios sem oração são ministérios sem a presença. Sabe, se fala da palavra, mas não há mudança. Se fala da vida espiritual, mas não há vida espiritual. Se fala tanto de vários outros componentes, mas a igreja não cresce, as pessoas não crescem. Não é por falta da palavra, não. Não é por falta de ensino, não. Não é por falta de poder. Os homens de Deus têm poder, a igreja de Cristo tem orado, mas não tem orado com discernimento. Sabe, a oração deve ser feita. A comunicação, a oração é comunhão, para além de ser a comunicação. A oração é comunhão, e comunhão é intimidade com Deus. Todos aqueles que se tornam íntimos de Deus, eles vivem de oração. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, a Bíblia nos descreve um exemplo concreto, que Paulo e Silas estavam presos nos cárceres.
E o povo se reuniu. E Paulo e Silas também se reuniram lá na prisão. E eles começaram a orar. E eles começaram a declarar as palavras. E as correntes que estavam aprisionando Paulo e Silas se viram removidas, se viram quebradas por causa da oração. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também na cova dos leões. O rei Nabucodonosor manda fazer um decreto para que todos aqueles que estavam na região lá pudessem o adorar. No tocar da trombeta, no tocar do sino lá, todo o povo deveria se prostrar. Mas Daniel, porque era um homem de oração, entendam-me bem, Daniel era um homem de oração. Por isso é que quando a sineta tocou, ele não se ajoelhou. Por isso é que quando o alarme lá na terra, ai, cara, manda lá bagaça. O sino tocou, Daniel não se prostrou. O sino tocou, Daniel se empenhou. Ao invés de se prostrar, ele ficou mais firme do que ele estava. O rei recebe a informação de, mano, meu rei, há um homem que não está a se curvar diante da estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego, quis eu dizer. O rei, quando recebe essa informação, ele fica irado, fica frustrado. Ele para e analisa por que esses homens não estão a respeitar. Ele manda-os chamar. Mandando chamar a eles, a Bíblia nos diz que eles foram ao encontro do rei. E o rei perguntou, talvez é por causa dos cargos que eu vos dei. Vocês não ouviram, talvez estão a se fazer. Mas eles disseram, não, meu rei, nós não iremos nos prostrar. Porque só devemos nos prostrar diante do único Deus, Criador da terra e dos céus. Não há um outro Deus pela qual a igreja deve orar. É isso que eu estou a trazer nesta noite. Que não há um outro ser pela qual nós devemos nos prostrar. Não são os curandeiros, feiticeiros, bruxos, bruxas, pela qual nós devemos ir a ele quando a situação não está boa e pedir a direção. A direção que Sadraque, Mesaque e Abednego receberam da parte de Deus de não se prostrarem diante do rei Nabucodonosor foi da parte de Deus. Foi a instrução que Deus deu de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não, por causa do conhecimento da palavra, e não só porque eles eram homens de oração. Sabe, quando a oração para, meus irmãos, a vida para, acabou. Tenta você analisar das vezes que você parou de ir à igreja, das vezes que você parou de jejuar, das vezes que você parou de frequentar os cultos domiciliares, das vezes que você parou de orar, das vezes que você parou de meditar, das vezes que você parou de fazer tudo. Não há nada que possa acontecer na vida do cristão da parte de Deus se ele não é um crente, um cristão de oração. Sadraque, Mesaque e Abednego oraram. José fugiu lá da mulher de Potifar porque recebeu de Deus. Ele era um homem íntegro, segundo o coração de Deus. Também Moisés era, o José de Egito era. Ele estava na prisão, mas homens e mulheres estavam a falar daquele homem. O que aconteceu afinal de contas? Sabe, quando a igreja para, nós vamos agora numa base bíblica. Não queremos falar sem ter textos ou bases bíblicas para sustentar aquilo que nós já estamos a falar. Vamos todos acompanhando o livro de 1 de Tessalonicenses 5:17. Um somente versículo, que nós estaremos a terminar com a nossa live. Aleluia. Sai dos céus, seja feita sua vontade, seu é o reino. Chamandiara bagácia. 1 de Tessalonicenses 5:17 diz a palavra do Senhor, bom Deus. Orai sem cessar.
somente isso. Se a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo está nos a incitar, está nos a advertir, está nos a pedir, está nos a dizer, não é um pedido, não é uma pergunta, não é uma sugestão, não é uma opinião, é uma ordem. Orai sem cessar. É o dever do cristão orar sem cessar. Louvado seja Deus, irmão Dílio, lá de Quilimane, que o Senhor abençoe o seu ministério, abençoe a sua vida, abençoe o povo de Quilimane, abençoe vocês, o nosso pastor. Um grande abraço ao nosso pastor Emílio lá, junto a toda a comitiva que nos acompanha. Que o Senhor abençoe você, abençoe o irmão Custódio, abençoe a todos os internautas, todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta hora. A Bíblia diz: orai sem cessar. Então eu no início dei alguns pareceres. Como a oração impacta a vida do homem? A oração conecta o homem à presença de Deus. Se estamos a perguntar como é que a oração conecta o homem à presença de Deus, estamos a dizer, a responder por sua vez, que a oração conecta o homem, nós, carnais, conecta nós a Deus. Então, estamos a dizer que há um impacto diretamente proporcional na pessoa do Pai Cristo e nós, por intermédio da oração, né? We are talking about prayer. You cannot live. Take this word. You cannot live miracles from Jesus or from God without praying. You cannot live and see the manifestation of power of Lord Jesus in your life without the presence of Lord. Tu jamais, never, não é possível nós nos conectarmos a Deus sem oração. Não é possível, queridos irmãos, estamos a dizer seriamente que a oração impacta o homem porque é o elo de ligação entre nós a Deus. O povo de Deus se comunica com Deus por intermédio do elo da oração. A intimidade com Deus parte por intermédio da oração. Esta é a primeira resposta que nós estamos a dar. No livro do Êxodos 33:15, vamos só folhar um pouco aqui. Êxodos 33:15 diz a palavra de Deus. Vamos talvez perceber 33:15. Seu poder. Então lhe disse Moisés: se a sua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Estamos a ver a evidência clara de que sem a presença de Deus, a igreja ou o povo de Deus não tem pés para andar. Por isso é que diz a Bíblia que outros têm ouvidos, mas parece que não ouvem. Tem bocas, mas não falam. Não nos percebem. Sabe, há coisas que não são perceptíveis naturalmente. Exige de Deus ou de nós irmos a Deus para que tenhamos a resolução, para que tenhamos a resposta de Deus. Eu tenho alguém me acompanhando nesta noite. Se você está aí, diga um amém. Se você está a entender a palavra de Deus, também vai dando o parecer. Vamos interagir um pouco. Estamos a ver Moisés a dizer: se tu não fores comigo, se o Senhor não vier conosco, não nos faça subir.
para outro lado. O povo queria se dirigir a atravessar do Mar Vermelho, queria atravessar do Egito para a Terra Prometida. Mas no meio do caminho o povo se desviou, começaram a perder o foco, começaram a perder a presença de Deus. E Moisés ficou irado porque o povo estava reclamando, murmurando toda hora contra Deus e contra o Moisés. E afinal de contas, o que está acontecendo? Amém, irmão Odílio? Então, o que está acontecendo? Moisés fica irado. Então, ele sobe também querendo falar com Deus, querendo ter uma resposta de Deus, querendo ter a presença, a resposta, aliás, de Deus. Ele vai a Deus e diz: Senhor. O Senhor lhe responde: vão, podem ir. Mas ele parou, disse: como nós iremos se não tivermos a sua presença? Então, nós não podemos caminhar sem a presença de Deus. Evidência clara, Êxodo 33:15. Podem acompanhar ali do outro lado. Quando a oração para, o fogo para. Aonde não há oração, não há manifestação. Temos que perceber que onde não há oração, a presença, a manifestação do poder de Deus não há. Nós fazemos as coisas naturalmente. A igreja cresce, mas superficialmente. O crescimento evidente da presença de Deus não há. Não há vidas, não há transformação, não há geração, não há regeneração, não há nascimento da água do Espírito por causa da falta de oração. Amém? Glória seja dada a Deus. A ausência da oração é a ausência da mão de Deus. Nós estamos a dizer que a ausência da oração é a ausência da mão de Deus. E a mão de Deus, a Bíblia diz que esconda nos esconderijos do Altíssimo. Sabe, a mão de Deus tem que estar, né? Tem que estar sobre a igreja. A mão de Deus deve andar com a igreja. Não deve só estar sobre a igreja, mas também tem que andar em todos os procedimentos da igreja. É necessário que o povo ande e esteja com a mão de Deus. Por isso é que estamos a dizer que aonde a oração para, não há fogo. Vocês podem ver e podem fazer um teste. Parar de orar para poder ver o que vai acontecer na sua vida. Eu te adverto a não parar de orar. Esse é o desejo do meu coração. É o pedido que eu posso direcionar a você. Que não podes parar de orar, porque quando a oração para, o povo para. Não estamos a trazer heresias, não estamos a trazer coisas do outro mundo. Estamos a trazer as escrituras sagradas de Deus. Então Deus nos adverte a orar sem cessar, porque quando a oração para, as coisas param na vida do crente. Então, este é o desejo do coração. Por isso é que o apóstolo Paulo estava nos a dizer aqui que vocês não podem parar de orar, porque todas as vezes que vocês pararem de orar, alguma coisa vai acontecer na vossa vida, e creiam que não é uma coisa boa. Exemplo, Davi deixou de ir à luta e ficou a pecar. Parou de lutar. A oração também podemos definir como uma luta, porque por intermédio da oração espíritos maus são quebrados. Por intermédio da oração, sabe, a oração é uma guerra, de facto, é uma luta. Nós podemos assim predominar, né? Podemos dizer que a oração também, para além da comunicação, a comunhão com Deus, é também uma guerra, uma batalha. Por isso é que o apóstolo Paulo nos adverte a orar. Sabe que existem espíritos. A Bíblia nos fala que existia um homem gadareno, multidões de demônios, legiões de demônios estavam no corpo daquele homem. E simplesmente aquele homem, por vários anos ele sofreu sem ver a mão de Deus agir na vida dele. E num certo dia a Bíblia nos fala que Jesus Cristo passou por aquela região, passou por onde estava aquele homem. E aquele homem, por tanto pecado que ele tinha, tantas legiões de demônios,
até os porcos, sabe, mandou para os porcos os demônios, sabe, todos aqueles porcos que ele mandou, Jesus mandou, os demônios que estavam naquele homem caíram, morreram. Veja só o que o diabo faz. Quando a oração para, a vida do homem fica destruída. O pecado entra na vida do homem e começa a destruir. E a causa ou a consequência que o pecado pode trazer na vida do homem é a morte. Então a Bíblia diz que o homem sofreu vários anos. E sofrendo aquele homem chega uma dada parte em que ele para, Jesus vai para ele e expulsa aqueles demônios. E imediatamente ele ficou livre. Mas, sabe, isso só aconteceu porque Jesus era um homem de oração. Para as coisas acontecerem nas nossas vidas, é necessário nós orarmos. É necessário nós sermos cheios de Deus. Sabe, os demônios não resistem onde há oração. Os demônios não resistem onde há presença de Deus. Os demônios não resistem onde há manifestação, onde há manifestação do poder de Deus. Os demônios saem. Sabe, hoje a igreja vive um trauma. Hoje a igreja vive um movimento em que a presença de Deus às vezes não está lá. Falamos do Deus que a presença dele não está lá. E por falar de um Deus que a presença dele não está lá, a manifestação do poder de Deus não acontece. Aquilo que era suposto acontecer, existem adúlteros que entram nas igrejas, existem prostitutas que entram na igreja, prostitutas que entram nas igrejas, existem demônios, sabe, bandidos, ladrões, pessoas que vêm carregadas de fardos bem terríveis mesmo, para serem libertos na igreja, com o poder que está sobre a igreja, que é a mão de Deus. Mas as pessoas entram, feiticeiros entram na igreja, eles brincam, matam, fazem, corrompem a igreja, porque a igreja deixou de viver a comunhão com Deus. É este impacto que a oração traz na vida da igreja e na vida do indivíduo. Quando a oração para, a igreja morre. O povo que devia ser liberto é corrupto. O povo que devia ser liberto, ele fica no cativeiro, mas dentro da igreja. E o diabo já adotou um sistema. Ele já não está a trabalhar fora. Ele está a trabalhar dentro da igreja. As pessoas feitiçam dentro da igreja, matam dentro da igreja, roubam dentro da igreja, prostituem dentro da igreja, adulteram dentro da igreja, mentem dentro da igreja. E o poder da oração, quando está patente a influenciar a igreja é sustentada por Deus. E esses espíritos não resistem a Deus, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então é uma luta assim, é diretamente proporcional. O homem luta, a carne luta contra o espírito contra a carne. Então um povo que devia orar, trazer a manifestação do poder de Deus na igreja se esfriou. Se os líderes não orarem, a igreja morre. Mas não é só o dever do líder orar só. Você sozinho como crente também tem que orar. Você como crente também deve jejuar. Você como crente deve buscar a presença de Deus. Shalom, irmão Machazi, Deus abençoe. Feliz aniversário para sua filha. Um feliz crescer, que ela seja a influência que o mundo precisa da presença de Deus. Já são 12 aninhos, está crescendo na graça. Que o Senhor continue a sustentar a ela, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu emprego. Que sortes de bênção o Senhor venha derramar na sua vida e na sua família. Estamos a falar acerca do impacto que a oração tem na vida do cristão. E que, consequentemente, quando a igreja para de orar, o povo de Deus morre. Quando a igreja para de orar, o povo se corrompe. Porque a Bíblia diz que más influências tragam os bons costumes e os hábitos. Então, o costume de Deus para a igreja é que a igreja viva em oração. Por isso o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Sem cessar está a dizer toda hora, todo momento, sabe? Você a trabalhar pode orar.
Você a trabalhar. Orando, ele não é só falar, só braga e andarabaga, xeremandalabaga. Não é isso, não. Orar mesmo no seu íntimo, você vai estar a declarar. Você mesmo à noite, né? Você estará a manifestar, a profetizar. Ei Deus, eu quero que o meu dia seja abençoado, que a minha família seja abençoada, que a minha família esteja vivendo os milagres do Senhor, que a sua igreja cresça, que a minha vida possa prosperar, que os demônios não brinquem na minha família, que os demônios não brinquem na minha vida, não brinquem, não estragam os propósitos, os sonhos que o Senhor tem para com a minha vida. Sabe, irmãos, quando a oração para, a igreja morre. Por isso é que vemos igrejas grandes, igrejas cheias, mas igrejas sem vida. Pessoas estão a matar lá dentro, estão a prostituir lá dentro, as pessoas estão a roubar lá dentro, e não há uma voz de Deus para poder repreender esse espírito, porque a oração parou. Sabe, alguém só por você orar, você viver em comunhão com o coração, você chegar na vida de alguém que está desviado, você dizer: meu irmão, em nome de Jesus, eu vim te dizer que Jesus te ama. Pare de fazer isso que você está fazendo. O caminho que você está a levar vai te levar à morte. E se você quer a mão de Deus sobre a sua vida, eu te peço que você converta dos seus maus caminhos. Viva o extraordinário de Deus. Deixe de pecar, deixe de beber, deixe de roubar, deixe de prostituir, deixe de feitiçar, deixe de desejar mal, deixa. Essa vida não é para ti. Perdoe os seus ofensores. Perdoe a quem te magoou. Não precisa de falar mal do seu irmão para você se ver bem. Não precisa de invejar o seu irmão para você se tornar feliz. Bem, as pessoas estão dentro da igreja e a igreja não influencia mais o povo em oração, porque o espírito das trevas, demônio, já tomou conta. Demônio já está na igreja, já está a manifestar na igreja, já está a manifestar no seu povo. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa estender a sua mão poderosa. Sabe, chega de nós nos conformarmos com essa vida. Este evangelho estamos desde, sabe, o homem de Deus já tem 89 anos. Temos 57 anos de existência como ministério, como igreja. Já deveríamos estar num outro nível há muito tempo. Os crentes já deveriam estar no outro nível. A igreja já deveria estar no outro nível. In another level. But we are still in the same place, in the same space. We cannot grow. We cannot grow without the presence of Lord. You must get it. You must understand it. Nós não podemos crescer sem a presença de Deus. É sério que nós estamos a falar nesta noite. Nós viemos trazer a palavra de Deus nesta noite para que o povo não pare de orar. O mundo está a viver um tremendo caos. Já se morreu tanto com o Covid-19. Agora Moçambique também está a sofrer ataques, guerras. Cabo Delgado já está um caos. Tem lá nossos irmãos, tem lá nossos futuros ministros, tem lá os nossos futuros presidentes, tem lá os futuros médicos, professores, polícias, tem lá os futuros ministros da palavra. Sabe, aquele povo merece e carece da oração da igreja para que haja um stop. Sabe, the blood of Jesus have a power to change that situation. The blood of Jesus have a power. Sabe, o poder, o sangue de Jesus tem poder para mudar essa situação, amados. Sabe, Cabo Delgado está-se a viver um caos. Temos visto todos os dias no telejornal a violência sexual, violência a homicídio, já suicídio. Sabe, muita gente a se tirar a vida, muita gente a morrer. Isso é por falta de oração, por falta de temor a Deus. Sabe, a falta de oração gera também a falta de temor a Deus.
Falta de oração gera falta de crescimento na igreja, crescimento dos crentes, crescimento evidente dos crentes, crescimento, sabe? Nascimento. O apóstolo tem dito que o estar na igreja não é a evidência de que somos salvos. Muita gente está na igreja, mas não estão salvos. O que está a acontecer que impede que as suas orações não cheguem para o alto, não cheguem diante de Deus? A Bíblia nos diz que no livro de Isaías que é a causa da nossa oração não ser ouvida, de ser interrompida, de ser inibida de chegar à presença de Deus, é por falta do temor, é por causa do pecado que está a predominar no mundo, e o mundo se esqueceu, se afastou, se obstinou e se desconverteu, sabe, saiu da presença de Deus e tem outros deuses que eles adoram. Tem outros deuses que eles vivem. Sabe, tem pessoas que vivem na igreja, mas não parecem. Uma vida derrotada, uma vida cheia de problemas, uma vida fracassada. Sabe, eu não estou a dizer que os problemas não virão. Eu não estou a dizer que não teremos situações contrárias à nossa vontade. Mas o crente não vive em problema. O problema passa pelo crente e o crente vence. Por causa da vida em oração, por causa da oração. Mas quando a oração para, o problema vem, você vai procurar o curandeiro. Quando o problema vem, quando você deixa de orar, você vai procurar o feiticeiro. Quanta gente hoje vai no curandeiro, feiticeiros para matar pessoas, para poder conceber e ter filho. Deixa de orar a Deus, vai procurar ajuda externa do diabo. O diabo veio para matar, roubar, mentir e destruir. Deixam de acreditar em Deus, vão buscar solução em outros lugares. A solução da igreja está em Cristo. A solução dos problemas que enfrenta esta nação, Moçambique, este mundo, esta nação, é a ausência da oração. A ausência do temor gerou a presença de Satanás no mundo. A ausência de oração faz com que você viva na igreja e não creia, não acredite, você duvide da presença de Deus. Você estando na igreja, você sem orar, você vai matar, você vai prostituir, você vai roubar, você vai odiar, você não vai perdoar. Mas estando dentro da igreja, é a consequência. That's the consequence of the sin. Jesus veio para nos dar a vida em abundância, mas o inimigo veio para nos matar e tirar a vida em abundância que Jesus pagou lá na cruz do Calvário, lá em Golgota. Aleluia. Se não fores conosco, não iremos subir. Nada nos conecta mais de Deus se não for a oração. Não há nada, irmão, eu estou a dizer que nada. Não se engane, porque você vai orar, aliás, vai louvar a Deus. Aleluia, aleluia. Teu reino para sempre, amém. Você pode cantar, pode adorar, pode louvar, mas eu vim te dizer que não há nada que te conecta mais de Deus se não for a oração. Não sei se os irmãos estão a entender. Não há nada mais que nos liga de Deus se não for a oração. Moisés era um homem de oração. Por ele ser um homem de oração, ele era conectado de Deus, estava conectado com Deus. E é por isso que Moisés ouvia Deus, né? Ele até chegou a pedir a ver a Deus, mas Deus sabia que se esse homem me ver, não vai aguentar. Todos os homens que me viram, eles vazaram, morreram. Então, se este homem me ver, não vai aguentar. Até Deus fez ele ver as costas, mas mesmo assim ele não aguentou, caiu.
Nós estamos a ver que Moisés era um homem de oração. Ele, quando Deus falava, ele ouvia. Sabe, não há nada melhor do que estar conectado com Deus. Você estando conectado com Deus, você ouve o que o mundo não ouve. Ouve o que as pessoas não ouvem. A carne, o espírito, os carnais não se comunicam com Deus. Os do espírito entendem as coisas do espírito. Os carnais até podem te rir, te zombar. Mas o espiritual, ele ouve de Deus, recebe de Deus, caminha com Deus. É isso que a igreja deve fazer. A igreja de Deus deve caminhar com Deus. Por isso é que o apóstolo disse, mano, os religiosos matam e destroem. Os religiosos estão a matar a igreja. A igreja não está a crescer por causa de espírito de religiosidade predominar na igreja. Os religiosos não oram, mano. Conheço muita gente que são muito religiosas, não oram, tem palavra de Deus superficialmente, vão fazer instituto bíblico, escolas bíblicas. Vão fazer escola bíblica para depois se tornar pastor, líderes. Instituto, escola não torna pastor nem líder nenhum. É para conhecimento da palavra, que é muito bom. Temos que entender e conhecer a palavra. Mas o chamado, ser líder ou pastor, isso é uma vocação, é um chamamento, é uma chamada de Deus na vida de alguém individual. Uns ele deu a apóstolo, outros deu a mestres, outros deu a profeta, outros deu a evangelista, outros deu a doutores. Profetas, mestres, doutores, evangelistas, pastor. Então, são diversos dons que Deus dá, mas isso é necessário que nós tenhamos uma vida em comunhão com Deus. Nós estejamos comunicados, estejamos conectados a Deus. Aleluia. Nada te conecta mais a Deus se não for a oração. Até nos dias atuais ou de hoje, alguns nem sequer dão um bip para Deus. Chega na presença de Deus e diz, Deus, pelo menos em nome de Jesus, obrigado, amém. Alguns nem bip, que você pega o telefone e consegue dar bip para alguém te ligar. É como algumas vidas de algumas pessoas estão. Bip, pelo menos chegar 1 minuto só orar para Deus, não consegue a Deus. E você quer viver uma vida de vitória, uma vida de crescimento, uma vida de maravilhas de Deus, milagres de Deus. O extraordinário de Deus só pode ser vivido nas nossas vidas quando formos pessoas que vivemos e vivamos de oração e em oração. O extraordinário, sabe, estamos numa noite de ensino, meus irmãos. Estamos a falar que o extraordinário de Deus acontece nas pessoas que buscam a Deus. Sabe, é preciso nós estarmos ligados a Deus para crescermos, prosperarmos, sermos bem-sucedidos. Sabe, o sucesso não é tudo. Estamos a falar que a oração, só a oração já nos traz um bem-estar. Tem pessoas que não dormem à noite, sonham mal, sonham várias coisas, a serem dado de comer, a serem dado corrida, a se atarem parto, a nascerem, a amamentarem, a ter relações sexuais. Sabe, irmão, isso são sonhos do diabo, que só por intermédio de oração, você se consagrar a Deus e pedir em oração. Tem orações que não saem, não mudam as coisas, os demônios que não saem de hoje para amanhã, mas requer que você esteja conectado e preserve em oração. E a oração vence o mal, a oração vence o pecado, a oração vence todos os obstáculos. Eu vim te dizer que não há nada que Deus não possa mudar. Eu vim orar por ti, eu vim orar pela igreja, eu vim orar uns pelos outros, para que nós possamos nos fortalecer. Se você está fraco do outro lado, levante. Deus ainda tem um plano com a sua vida. Deus tem um propósito consigo. Deus tem uma maravilha, tem uma coisa que Ele, muito especial que Ele quer fazer com a sua vida. Mas é necessário nós orarmos. O Zaqueu era publicano, considerado como publicano, um homem pecador que roubava os impostos, roubava das pessoas.
Mas um dia, certo dia, ele decidiu, tomou uma decisão e foi a Deus. Subiu na árvore primeiro. Primeira atitude para você receber de Deus é preciso subir. Como é que nós podemos subir? É orando, é buscando, é clamando. Ele subiu na árvore para poder ver Jesus por causa da medida de estatura que ele tinha. Ele era baixo de estatura. Mas naquele dia Zaqueu teve um encontro genuíno, conectado com a presença de Jesus. E foi salvo ele e a casa dele naquele momento. Talvez você considere alguém do pecador como pecador, porque essa pessoa deixou de ir à igreja, já não participa nos convívios que participava antes, já desfaleceu, a fé já está morta, já não tem mais power, já não tem mais presença de Deus na vida dele. Você vive a julgar. Eu te recomendo, antes de julgar, ore pelo irmão. E nada de julgar, julgamento não está sobre a nossa tutela. Não somos nós responsáveis para julgarmos o nosso próximo. Quem tem o dever, o poder, a autoridade de julgar é somente um e único, Jesus Cristo. Ajude o seu irmão a levantar. Se ele já não consegue mais orar, vá à casa dele, liga para ele, chama uma mensagem, faz um texto via SMS e diga: Jesus te ama, mano, volte. Nós não estamos aqui para nos criticarmos ou para te criticar. O amor de Deus vai se manifestar na sua vida e na vida do seu irmão quando você orar por ele. A igreja vai mudar se nós orarmos pela igreja, orarmos pelos líderes, orarmos pelos nossos irmãos. A nossa família só será mudada por intermédio de oração. Pare de julgar, ore. Pare de reclamar, ore. Pare de murmurar, ore. O povo de Israel estava sendo dirigido com Moisés para a terra prometida. A Bíblia nos diz que o povo de repente começou a murmurar, começou a falar mal para Moisés, contra Deus e contra Moisés, a reclamar, a repudiar, a negarem a comida que Deus enviou para o povo de Israel, a dizerem que a comida de Deus era imprestável, era um pão vil, era de nada, maná que Deus abriu o céu para dar ao povo. O povo, por causa da influência do mundo, nos estrangeiros, no povo de Israel, eles foram rejeitando a comida de Deus. Eles disseram: temos saudades das carnes, dos pepinos, das cebolas, dos alhos lá que nós comíamos em Israel. Então nós queremos voltar, queremos comer, temos a vontade. Você nos fez sair de lá para vir nos fazer sofrer aqui no deserto. Tem vezes na vida que nós parecemos estar com a mesma situação, em que nós nos encontramos com problemas, com aflições, com necessidades, com vários tipos de problemas que nós até paramos. Mas Deus, você está aqui, você está a me ver. Por que eu estou sem emprego? Por que eu estou a sofrer? Por que a minha filha está doente? Por que o meu filho está doente? Por que meus pais não crescem? Por que a minha família, uns casam, divorciam logo de imediato, uns casam, separam, uns tentam fazer filhos, não conseguem, uns tentam fazer e ter sucesso, não conseguem, tentam planejar uma coisa, dão um passo um dia, mas o diabo dia seguinte vem e rouba os seus sonhos. Você até vem, reclama a Deus: não, Deus não existe, Deus não está comigo. Não é isso, Deus está no controle de todas as coisas. Mas é necessário que nós não desistamos. Tem algumas provações que Deus nos dá para que nós possamos perceber o extraordinário de Deus na nossa vida. Tem algumas vezes que Deus necessita fazer isso para poder provar se esse está aqui, está na igreja por causa do que eu posso lhe dar, ou pelo que eu sou. Jó foi também provado por Deus. Satanás pediu que Jó tocasse a vida, ele pudesse tocar a vida de Jó, e Deus permitiu. Mas hoje não há isso, porque Deus, Jesus pagou. Ninguém vai sofrer mais como Jó para podermos ser provados. Hoje você pode orar e o mal nem sequer chegar na sua casa, o mal nem sequer tocar a sua família. Por isso diz a Bíblia que toda ferramenta contra ti não prosperará. Sabe, a igreja deve orar para que as ciladas do inimigo, o mal que o inimigo tem preparado contra a igreja,
não tenha efeito, não tenha influência dentro da igreja. A igreja é agência de Deus na terra. E na igreja deve haver o mover de Deus. Na igreja deve haver manifestação de Deus. Na igreja deve haver o power de Deus. Na igreja deve haver libertação. Na igreja deve haver transformação. Na igreja deve haver libertação. Na igreja deve haver nascimentos de novos. Sabe, a igreja é a agência de Deus. Nós precisamos de viver as coisas de Deus. Por último, quem não ora carrega, quem ora carrega a presença de Deus. E não há conexão com a presença de Deus sem a oração. A oração é o caminho para a visão e o propósito de Deus. Abacuque 2, 2. Abacuque 2, 2. Mostra, podemos, se quiserem, podem ler, mas aqui temos a evidência. Para Deus lhe falar, ele precisou, o profeta Abacuque, para Deus falar com ele, ele precisou de estar no lugar de oração. O lugar de oração é o lugar da visão. Todos os que oram têm privilégios de serem agraciados com a visão de Deus. Temos a evidência, o apóstolo Lázaro é um homem que vive de oração e ele tem a visão de Deus desde 1963, quando ele começou o ministério dele, até hoje ele carrega a visão de Deus. É por isso que Deus ainda não lhe tirou a vida. O nosso líder está bem, está em saúde, está em forma e recebe de Deus e transforma a igreja e tem trazido a visão que Deus tem lhe dado. O Abacuque, para receber a voz de Deus, ele teve que estar a orar. Não é possível você estar num lugar, na discoteca, por exemplo, e você querer receber de Deus. Você está num ambiente corrupto, num ambiente de escarnecedores, você receber a visão de Deus lá. No, it's impossible. You cannot imagine that things. Believe, it's impossible. I take you sure. I talk you sure. Estou a dizer com todíssima certeza até. I talk you sure. I'm still talking about the name of Jesus. The power of prayer. The power of the word of God. I'm talking to you only power of prayer. Há um poder por intermédio da oração. A oração é um meio de comunicação que nos liga, que liga os homens a Deus. O Senhor possa te abençoar nesta noite. Deixa eu terminar com uma oração antes, dizer que a oração facilita na visão. Por isso é que Abacuque teve que estar no lugar de oração e de seguida ele recebeu de Deus. A oração traz direção. Jeremias 33:3, a Bíblia nos fala que clame a mim, que eu vos responderei. Está dando quem clama é respondido. Eu vos responderei. Para além de nos responder, vai nos anunciar essa direção que eu estou a dizer. A oração traz direção. Jeremias 33:3. A ausência da oração te torna atrapalhado. Todas as pessoas que não oram, você vê que a vida deles são baralhadas, são pessoas atrapalhadas. Sabiam disso? Quem não ora é atrapalhado. Tenta fazer uma coisa, não dá certo. Se complica com coisas. Enquanto a oração facilita, dá visão. Abacuque ficou na oração, ficou no lugar de oração, recebeu a visão. Você que não ora fica atrapalhado. As coisas não fluem. As coisas não acontecem, meu irmão. Quando você não é um homem de oração, as coisas não acontecem. Estou vos a dizer sinceramente. A condição do anúncio das coisas grandes e ocultas que você não sabe está no clamor a Deus. Mais uma evidência. As coisas ocultas que Deus está a dizer, Jeremias, profeta de Deus, está a dizer em Jeremias 33:3 que irei vos anunciar coisas ocultas, coisas escondidas. A condição para nós sermos anunciados é clamando ao Pai.
é clamando a Deus, é buscando a Deus, é orando, em outras palavras. Orar e clamar também podemos definir como coisas meio que semelhantes, mas são coisas um pouco diferentes. Orar é comunicar sim, mas no clamor você está a comunicar, mas clamando em voz alta. Você não pode clamar a alguém e dizer, irmão Odílio, irmão Achaze, irmão Custódio. Clamar é gritar alto. Tem pessoas que precisam de clamar a Deus para poderem ouvir o extraordinário de Deus e ver o extraordinário de Deus acontecer na vida deles. Amém? Há coisas que você não sabe, não porque Deus quer te falar, não porque Deus não quer te falar, quis eu dizer, é porque você não clama. Um homem que ora muito não tem como ser pequeno. Então são apanhados que eu fiz, alguns deles. Então, um homem que não ora, o homem que não ora, em outras palavras, vou aqui decifrar. Um homem que não ora não tem como ele ser grande. Todos os homens grandes de Deus no negócio, eles tiveram que se empenhar em algumas coisas. Homens grandes de Deus, ministérios grandes, está diretamente proporcional ao tempo que o líder, ao tempo que o povo de Deus busca em oração a Deus. Então, se você quer crescer, você precisa de orar mais. Se você quer fluir na presença de Deus, você precisa de buscar, clamar mais a Deus. Isaías 55, tanto que Malaquias 3:18, entre você que busca a Deus e o que não busca a Deus, tem que haver diferença. Por isso eu disse que o impacto da oração na vida do homem. Um homem que busca, ele tem evidências de Deus que mostra que ele e o injusto, ele e o pecador e o ímpio tem diferença. Não pode alguém que ora e alguém que não ora estarem no mesmo nível, viver as mesmas coisas. Alguma coisa não está bem se assim está a acontecer na sua vida. Se você ora, tem que acontecer alguma coisa diferente da parte de Deus para a sua vida. E conhecereis o justo do injusto, mas isso vai ser conhecido por intermédio da oração. Isso que Isaías 55 e Malaquias 3:8 está a falar. A diferença vai fazer ele ver que você serva um Deus. As pessoas que oram têm diferença e têm características e evidências que nos ligam a Deus. Por isso é que Pedro, quando estava a negar Jesus, os romanos lá há muito tempo, nos tempos remotos, viram que esse aqui tem alguma aparência, tem algumas características, tem alguns DNAs, assim entre aspas podemos dizer, de Cristo, de Jesus. Então esse é um deles. Pedro não, começou a negar por causa da morte. Muita gente também nega Jesus quando as coisas estão mal. Tentam voltar, recuar, né? Querendo voltar para Lodebar, um lugar de isolamento, onde Lodebar foi, onde ninguém podia lhe ver, onde ele podia viver sem ser criticado, em que, irmãos, não precisa se desviar, não precisa de voltar para você se sentir feliz. Não pensa que você distante de Deus vai viver em paz. Você distante de Deus não vai viver em paz, não vai viver o extraordinário de Deus, não vai viver as coisas de Deus. Você, mas vai viver a pior vida fora de Deus. No livro de Lucas 15:11 fala de um homem, um senhor, um pai que tinha 2 filhos. Fala também antes da ovelha que, sendo ovelhas que se perdeu uma, que Jesus foi atrás. Fala da moeda perdida, que ela vai, procura toda a casa querendo encontrar aquela dracma perdida. Isso está mostrando o amor que Deus tem por nós. O homem se desviou, o filho pediu ao pai: pai, eu quero ir longe, quero sair da sua presença, eu quero viver as coisas, eu tenho minhas coisas, eu quero viver as minhas coisas. O pai lhe deu, porque Deus não nos priva, não nos obriga a ficar na presença dele. Fica quem quer. Fica quem quer na presença de Deus. E ora também quem quer crescer na presença de Deus. Foi lá, se desviou, gastou dinheiro de qualquer maneira, mas viu a vida tão amarga, tão apertada. Ele de repente parou e disse: não, eu vou voltar à casa do meu pai, porque eu sei que o meu pai é amoroso, ele vai me perdoar.
Ele vai me aceitar de volta. Eu não quero que Ele até me receba como um dos filhos, me receba simplesmente como um dos trabalhadores. Mas nós, quando aceitamos a Cristo, nós não temos que viver como escravos, como trabalhadores. Nós temos que viver como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por herança. Não há nada melhor do que a presença de Deus. E a presença de Deus se experimenta com oração, na comunhão, na intimidade com Deus, por intermédio da oração. A oração atrai substâncias para que você seja próspero. Ou a oração atrai substância para você ser próspero ou para você prosperar. Ageu 2, 7 a 8. Não se conforte na desgraça. Não aceite viver a sua vida como você está vivendo. Eu vim te dizer que há um Deus que pode mudar o rumo das nossas vidas. Há um Deus que pode mudar a nossa história. Há um Deus que pode mudar a sua vida nesta noite. Já vão para as 0 horas, 5 minutos para as 0. A madrugada, a Bíblia diz que eu amo os que me buscam. Os que me buscam me encontrarão. Eu amo os que me buscam também de madrugada. Eu amo aqueles que clamam a mim. Diz a palavra. Eu amo aqueles que têm sede e vontade da justiça, da minha presença. Eu amo aos que me buscam. Eu amo aqueles que estão firmes na minha presença. Eu amo o pecador, mas não amo o pecado. Não se ausente de Deus por causa das dificuldades. Não se aparte de Deus por causa dos problemas. Não se aparte de Deus. Não pare de orar porque a sua vida deu errado alguma coisa que você queria que acontecesse. Não pare, meu irmão. Eu vim te dizer, não pare. You cannot stop there. You must keep in praying. After the praying, you must pray. You must ask the presence of Lord every time. Em todo tempo, nós temos que orar, amados. Orai sem cessar. Está no trabalho, você começa a profetizar, mesmo que seja interiormente. Pai, abençoe o meu chefe. Aqui no serviço eu não sou visto como cabeça. Pai, mude essa situação. Eu nasci para ser vencedor, porque aquele que nos chamou é mais do que vencedor. Ele venceu a morte, e vencendo a morte ele estava tirando a desgraça, estava tirando a tempestade das nossas vidas, estava tirando obstáculos das nossas vidas, estava quebrando toda a limitação que nos fazia impedir para que nós não pudéssemos chegar à presença de Deus. Sabe, nós temos que orar. Há uma presença de Deus vindo nas nossas vidas, amados. Há uma presença de Deus, queridos. Yandarabagacha, Precaramandala Yanderebogosha, Biandarabagacha. Vai já orando aí onde você está, na sua casa. Vai orando, vai profetizando. Eu não quero que a minha vida pare no mesmo estado. Parece uma água estagnada. Eu quero que a minha vida seja como as ondas do mar, em que crescem. O mar não fica estático. Ele não é estático. Ele é dinâmico. As águas do mar, elas movem-se de um lado para outro. É como a nossa vida deve se mover de nível em nível, de level by step, de level another level. Nós temos que crescer, hein? Temos que viver uma oração. Vai já profetizando aí na sua casa, vai já profetizando sobre a sua vida, vai já profetizando se alguém lançou qualquer tipo de semente, qualquer tipo de praga, qualquer tipo de maldição sobre a sua vida. Vai já rejeitando, vai já pedindo a Deus que Ele mude o cenário, que Ele mude a história, que Ele mude essa situação que está te rompendo, que
ele mude essa coisa que está te amaldiçoando, que ele mude, nenhuma praga vai ter força, vai ter influência na sua casa. Se você ser um homem de oração, nenhuma coisa vai te derrubar se você for um homem e uma mulher de oração. Eu vim te levantar nesta noite como o intermediário de Deus, o porta-voz de Deus para a sua vida. Eu vim te dizer que não pare de orar. Não pare de buscar. Não pare de crer. Não pare. Eu disse, don't stop. Don't stop to pray. Don't stop praying. Don't stop to pray the presence of God. Praise the name of God in every time. All the moment you must be in His presence. Em todo momento nós temos que orar. Existem demônios que atuam por intermédio da noite. Existem alguns demônios que atuam de madrugada. É por isso que muita gente perde o casamento de madrugada, perde os filhos de madrugada, tem sangramento de madrugada, tem aborto de madrugada, tem sonos maus de madrugada. Ei, você não sonha mal à tarde, não, você sonha mal à noite. Você tenta dar tudo à noite, na madrugada. O inimigo atua lá nas hostes celestiais. Aliás, lá nos ares, lá no céu. Sabe, o diabo, ele também age, ele também tem poder. Como é que nós venceremos o poder das trevas? Somente com o poder que está na luz, por intermédio da oração. Você precisa de orar, mano. Eu disse, você precisa de orar, você precisa de ver a presença de Deus. Você precisa de buscar a Deus. Você precisa de orar sem cessar. Você quer a história mudar da sua vida? Somente por intermédio de oração. Mas a oração não pode ser de hoje, porque o irmão Marcelo está a ministrar e me disse que eu tenho que orar. Não, a oração tem que ser contínua. A oração tem que ser a sua vida, o seu modo de vida. A oração tem que ser a sua, que nem água, né? Que nem comida e água na sua vida. O seu alimento. Ao acordar, vai já orando. Ao dormir, vai já orando. A trabalhar, vai já orando. A falar, ei, mano, quando a oração é power, irmãos. A oração é power. I tell you sure. Eu vos digo a verdade. A oração traz comunhão, a oração traz libertação, a oração traz manifestação de Deus. E o diabo não pousa onde há manifestação de Deus. O diabo tende a pousar a presença e afasta de Deus. Porque ele não gera, não cria. Não sei se os amados estão a entender. Não cria impasse onde a presença de Deus já. Eu vim te alertar nesta noite que não precisas de parar de orar para Deus começar a agir na sua vida. Você precisa de voltar aos braços do Pai. Você precisa de voltar à presença de Deus. Você tem que estar ligado e conectado à presença de Deus. Vai orando, vai declarando sobre a sua vida, vai já trazendo a essência, aquilo que você quer que aconteça na sua vida, na sua igreja, no seu ministério, no dom que Deus te deu, na vida, a visão que Deus te deu. Você precisa de orar. Eu oro com este amado e esta amada que está do outro lado. Eu oro, Senhor, mais uma vez a favor da vida da nossa filha, da nossa irmã, a nossa menininha, a nossa filhinha na fé, a irmã Celina, meu Pai. Nesta noite, que ela receba a visitação do Espírito Santo de Deus, que todas as obras que o inimigo tem colocado sobre a vida dela não possa prosperar, que tudo que o inimigo tem colocado na noite, nos sonhos, na vida dela, que caiam por terra, que caiam por terra. Eu disse que caiam por terra agora. Sangue de Jesus venha libertar a nossa igreja.
Venha libertar os nossos filhos. Venha libertar as nossas famílias. As nossas famílias devem ser famílias que carregam o propósito de Deus. As nossas famílias devem viver a manifestação do poder de Deus. Satanás chega, basta de brincar com a nossa casa, basta de brincar com as nossas vidas, basta de brincar com as nossas igrejas, basta de brincar com as nossas fé. A nossa fé tem que estar firmada em Ti, meu Deus. Eu oro a favor da minha irmã Helena, que está agora em Bélgica, meu Pai. Abençoa ela lá. Eu sei que a distância não é a limitação para o seu agir. Lá em Bélgica, onde ela está, que ela seja tocada, localizada nesta hora, e o extraordinário de Deus aconteça lá. Agora, nesta hora, ela receba o seu toque, meu Pai. Pai amado, eu creio no poder que está no seu nome. Eu creio no poder que está na sua palavra. E eu creio que há poder nas palavras. Por isso é que diz a sua palavra que a vida do homem está no poder da língua. Por isso é que a língua, a palavra, tem poder para matar e para dar vida. Eu dou a vida agora às vidas das pessoas que não estão firmadas em Ti. As pessoas que estão mortas espiritualmente começam a levantar agora. As pessoas que estão caídas agora começam a levantar agora. O Efésio, Paulo nos diz: fortalecei-vos no Senhor. Pai, fortaleça o cansado nesta noite. Fortaleça o oprimido nesta noite. A Bíblia diz que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Pai, tem pessoas que já não estão a viver os sonhos que o Senhor predestinou para eles. Estão a viver sonhos de outras pessoas. Pai, nesta noite, que todos os sonhos roubados em nossas vidas, todos os sonhos roubados em nossos amados, todos os sonhos roubados nas nossas famílias, que sejam reavistos no nome de Jesus. Queremos reaver todos os sonhos, Pai, todos os propósitos, todos os planos que o Senhor predestinou para as nossas vidas. Pai, que o inimigo roubou, no nome de Jesus estamos a quebrar. Nós estamos a amarrar. Nós estamos a quebrar. Pai, Satanás não tem poder de viver na nossa vida e nos aprisionar. Satanás seja destruído nesta noite. Satanás seja derrotado nesta noite. Satanás seja vencido nesta noite. A igreja de Cristo vai crescer. A igreja de Cristo vai prosperar. A igreja de Cristo vai viver o extraordinário de Deus. In the name of Jesus. Yamandara yadaravagas arabababos. Yandoroko yamararabaga yaravagas. Pai, vai dando vida, vai dando vida. A palavra e a distância não é limitação, meu Pai. Não há limitação para essa palavra. Não há limitação para o seu agir. Não há limite para a manifestação do seu poder. Eu aqui, os meus irmãos do outro lado, recebam o toque de Deus. Recebam a visitação de Deus. Recebam o extraordinário de Deus. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, livrai-nos de todo o mal. Afasta, Senhor, o nosso nome da condenação da vida. Se falhamos, Pai, pedimos perdão nesta noite. Talvez sejam pensamentos, alguma palavra talvez torpe que soltamos sem nos aperceber, algumas indelicadezas que comportamos com os nossos próximos. Senhor, pedimos perdão nesta hora. Todos os pecados sejam vencidos. Tudo aquilo que nos faz morrer, que nos faz mal, afaste de nós, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe essa igreja, abençoe o seu povo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos a parar por aqui, mas a oração não vai parar. Nós queremos te dar tempo para você orar lá em casa sozinho, lá em casa sozinha. Que o Senhor te abençoe. Estaremos aqui amanhã trazendo mais uma palavra de vida. Que o Senhor venha te dar vida, venha te dar força, venha te dar fortalecimento, venha te dar mais fé, venha te dar mais presença do seu Santo Espírito, para que você esteja revestido. Que o Senhor te abençoe. Shalom Adonai.